Esses 6 anos, que a lição de casa, você mencionou algumas reformas e você disse desse conjunto de ações que, por exemplo, geraram a queda no desemprego nesse nível que a gente chegou como dado de hoje. E aí o André Silva de Carvalho colocou uma questão que eu já separei aqui para a pergunta, mas eu vou colocar por ele para a gente chamar o nosso telespectador aqui. Ó. Vamos lá. Ainda precisamos de reforma tributária, administrativa e, quem sabe, talvez um sonho, reforma política. Minha pergunta para você nós vemos, você citou a questão do Congresso. Congresso reformista pacas, você disse. E é isso. Reformou bastante. Muito bem. Nós mudamos de governo, mudamos de Congresso, mas seguimos, pelo menos em linhas gerais, ainda um Congresso muito mais de centro-direita. Né? Você acredita nessas reformas, tendo um executivo que foi eleito, e esse Congresso atual, por exemplo, tributária e administrativa, como disse o André, e você acha que ela é, vamos chamar assim, a continuação dessas lições de casa que você mencionou? Eu acho que o André tem toda a razão. Essas reformas que ele citou todas têm que acontecer e várias outras têm que acontecer. Tá? Mas infelizmente, eu sou cético com relação a reformas daqui para frente. Eu não sou cético com relação a uma simplificação tributária que vai ser super importante. Tá? Porque é um caos a tributação no Brasil. Né? Qualquer empresa, se ela quer pagar direito, ela não consegue. É muito complicado. E eu acredito sim, tem coisas com relação à tributação que estão absolutamente maduras. Agora, a reforma tributária que eu acho mais provável é uma reforma tributária que vai simplificar, mas vai aumentar a carga tributária. Tá? Ou seja, quem vai pagar é o povo? Não, eu acho que eles vão tentar, vai ter dividendos, vão passar a pagar impostos. Eu acho que eles vão tentar ampliar a tributação pelo que eles chamam de andar de cima. Mas isso vai acontecer. Então eu acho que a carga tributária vai crescer, mas vai ter uma melhora grande em termos de simplificação tributária. Com relação à reforma administrativa, infelizmente eu não acredito. Não é uma mindset desse governo, não. O software deles não é de um Estado menor, é um Estado maior. Eu gosto muito dessa que você fala do software, mais intervencionismo. Essa é a visão que eles têm. Podemos gostar ou não. Essa é a visão. Então, achar que o Estado vai diminuir num mandato PT, mesmo com um Congresso mais reformista, eu acho que é um excesso de otimismo. E, também reforma política, eu também acho que seria um otimismo muito grande. Eu infelizmente não acredito, embora eu acho que seja muito importante, realmente. Nessa tríade aí, reforma tributária, administrativa e política, qual seria a mais importante na sua opinião? Você disse que você acredita na tributária num pedaço, vamos colocar dessa forma. Administrativa e política, não. Mas na sua concepção, qual dessas três seria a mais importante para ajudar não só o crescimento do país, mas a população, como a gente está falando aqui? Olha, é muito difícil dizer, né? Qual é a mais relevante. Mas deixa eu tentar explicar a relevância de cada uma delas. Perfeito. A política é melhorar o ambiente político para que o Brasil ele tenha mais capacidade de formar consensos e ir para frente. Então a reforma política ela é muito relevante. A democracia brasileira, infelizmente, ela foi capturada pela disputa política. Uhum. Em vez de ela ser capturada para o avanço do país, entendeu? Então, a discussão é sempre quem é o grupo político que está lá na frente. E menos qual é a agenda política que o Brasil precisa ter para que ele ande para frente, para que ele consiga pagar toda essa dívida social que ele tem. Para ficar no ambiente político, antes de você ir para a próxima, é o que a gente estava falando antes, né? As pessoas votaram muito mais na pessoa X ou na pessoa Y do que na agenda X ou na agenda Y, né? Sem dúvida. E eu vou um tostãozinho a mais. E foi o seguinte, como eu rejeito muito mais esse aqui, eu vou votar no outro. Daí a outra pessoa, como rejeita mais esse aqui, vai votar no outro. Então foi muito. E não faz ideia qual é a agenda deles, né? Não faz ideia. Eu rejeito isso aqui, então eu quero o outro. Vamos combinar que essa não é a melhor maneira da gente... Quer dizer, toda eleição que ela é radicalizada assim, é difícil que saia alguma coisa muito bacana. Né? Quer dizer, o Brasil, infelizmente, não foi capaz de produzir alguém de centro competitivo. Vamos lembrar, até como exemplo, o Sérgio Moro. O Sérgio Moro chegou a ter 13%, 14%. Uhum. Ele foi defenestrado do processo. Por quê? Porque para o partido não era importante ter um candidato viável a presidente. E é legal que você não está nem entrando no mérito se ele é bom, médio ou ruim, né? Não. Você está dizendo assim, existia uma opção que parecia ter potencial e foi...
E depois o Moan, não, vamos atrás, vamos com a Simone Tebet. Ela tinha traço. Ela não tinha nada. O outro tinha 15%. Não. Queremos não. Vamos ver, o Dória, Simone Tebet. É uma loucura. Em vez de, vou cá, vamos coordenar e ter um nome viável. Não, o viável, 2 meses depois que ele anunciou a candidatura, ele foi defenestrado do processo. É uma loucura. Então, realmente o Brasil precisa melhorar, vamos dizer, todo o seu arcabouço do sistema político. Né? O segundo ponto, reforma administrativa. Uhum. Eu acho ela muito importante. Embora eu seja, nesse sentido, antagônico ao PT. Né? Porque eu entendo que o nosso país, ele sabe, você treinou para uma maratona. Uhum. Né? Daí, um pouco antes do cara dar a largada, falou, não, vem cá, só que você vai ter que correr a maratona com 40 quilos nas costas. Então te colocam uma mochila com 40 quilos nas costas. Acabou, né? Daí você vai correr a maratona. É possível que você chegue no final, Talvez mas você não vai correr bem. Não, você vai andar no máximo, né? Exatamente. Então, o que acontece? O Estado brasileiro, ele é grande demais. Vou dar um exemplo. México ou outros países semelhantes, emergentes. Qual é a carga tributária desses países? É 20 e poucos por cento. Qual a carga tributária no Brasil? 35%. Pô, é 70% a mais do que o outro. Não tem condição. Não tem. É mais caro para cada brasileiro poder pagar esse Estado. E vamos combinar que o Estado aqui não provém muito mais serviços do que nesses outros lugares. Não é isso que está acontecendo. Então nós pagamos o custo de país desenvolvido e temos serviço de país de terceiro mundo. E essa conta não fecha, na sua opinião, por qual motivo? Porque se a gente tem uma receita, pensando nos tributos, como você mencionou, que daria para a gente ter esse investimento, isso esbarra na corrupção? Aí, por exemplo, é um dinheiro que esbarra na corrupção? Não, eu acho que a corrupção é um outro elemento, tá? E que, enfim, atrapalha muito a alocação de capital no país, que é uma das piores coisas que tem. Você sabe que o mundo chegou à conclusão, a ONU, etc., que a corrupção é um dos maiores males que um país pode ter, porque faz o país investir em coisas que ele não deveria e deixar de investir em coisas que ele deveria. Por isso, um combate muito grande no mundo à corrupção. Né? A corrupção, eu acho que é um outro elemento, mas não é o gigantismo do Estado. Hoje você tem empresas que não fazem mais nada e tem 2 mil, 5 mil, 10 mil funcionários na área pública. Por quê? Porque não pode mandar o cara embora. Então você não tem eficiência, você tem gastos. E o Brasil, infelizmente, ele sempre pensou que para melhorar o país ele precisa gastar mais. Gente, gastar mais nem sempre é a solução. Porque quem falou que o dinheiro chega aonde ele tem que chegar? E também como ele tem que ser usado, né? A gestão desse dinheiro. Eu falo isso às vezes em educação, né? Tem gente que fala assim, tem muito investimento em educação pensando em percentual de PIB. E tem mesmo, você sabe disso melhor do que eu. Verdade. Só que a gestão desse dinheiro na ponta é complicadíssima. Acho que tem a ver. Eu tenho um instituto, né? Eu sou presidente do Instituto FEFIG, que é focado em educação. Qual é o nosso trabalho? É fazer com que o dinheiro chegue na criança. Esse é o nosso trabalho. Porque já tem muito dinheiro. Então a gente faz um esforço enorme para ajudar o setor público a que o dinheiro chegue na criança. Através de alfabetização e vários outros programas. Mas assim, voltando. Então, nós temos um Estado que é grande demais. Governar é escolher. Eu vou escolher o gasto mais prioritário e vou reduzir o gasto menos prioritário. Não é o que se faz no Brasil. No Brasil vem uma PEC de 200 bilhões que pode explodir o país porque precisa ajudar o social. Claro que precisa. Agora, vem cá, por que a gente não diminui do que é menos prioritário e coloca no mais prioritário? Essa é a boa forma de governar e não toda hora, porque o que vai acontecer? Vai pedir mais dinheiro, vai gastar mais, vai ter que fazer o quê? Vai ter que subir a arrecadação. Então, de novo, aquela mochila de 40 quilos vai ter 45 quilos. Como é que você vai chegar ao final da prova? Não chega. Não chega.